Nesse vídeo eu vou analisar todos os produtos do site Estratégia Médica. E para quem não conhece, esse é o cursinho da prova de residência médica que eu utilizo para estudar todos os dias. Os produtos que eu mais uso são o extensivo e o banco de questões. Mas nesse vídeo eu vou analisar todos os produtos. Isso mesmo, revalida, sprint, intensivo, extensivo, tudo. Portanto, deixa aí seu like porque esse vídeo deu um trabalho absurdo. E se curtir algum produto é só utilizar o meu cupom GUIMIRANDA10 para conseguir 10% de desconto em qualquer um dos produtos do site. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Aproveita! E quem ficar até o final do vídeo vai pegar uma surpresa incrível aqui para vocês. Se eu fosse você, assistir até o final. Chega de enrolação e vamos para as análises. Só que antes de começar, eu queria dizer para vocês que eu não conhecia os produtos do Estratégia Médica muito bem antes de começar para meus estudos no internato. Eu só ouvia falar do banco de questões dele, que todo mundo comentava que era muito bom. Até que eu resolvi dar uma chance e comecei a utilizar primeiro o banco de questões. Foi uma surpresa incrível, eu sou viciado nele, uso todos os dias e já respondi mais de 4.000 questões até agora. Só que vamos seguir a sequência do vídeo porque tem muita coisa para mostrar para vocês. Vou começar falando sobre o extensivo Residência Médica. Primeira coisa que eu vou fazer é ir na homepage deles e clicar na aba Cursos para poder a gente ir analisando cada um dos produtos. Então, aqui está em destaque, né, os produtos que o pessoal mais tem procurado, os mais novos que eles postaram agora, e tem bastante coisa aqui. Ao longo do vídeo todo nós vamos analisar tudo, começando pelo extensivo de residência médica. Lembrando que esses valores eles podem mudar a depender de promoções que eventualmente o Estratégia faça e você pode utilizar o meu cupom para conseguir os 10% de desconto a mais. Sobre o produto, é o nosso curso para residência médica mais completo, com um cronograma organizado para você aprender e revisar todos os temas cobrados nas provas com profundidade e direcionamento. Mais de 1.000 aprovados na residência 2021. O extensivo é um curso de longo prazo para quem vai estudar para a prova de residência médica. Inclusive, quando a gente entrar dentro da plataforma, eu vou mostrar para vocês os cronogramas que eles sugerem. Então, o cronograma é exclusivo para ajudar na sua organização de estudos, um guia das páginas que você deverá ler. Esse material realmente é bom, vou mostrar para vocês. Livros digitais exclusivos disponíveis para download, resumos, slides das aulas, videoaulas planejadas, simulados exclusivos, fórum de dúvidas, acesso ao maior banco de questões, analista de desempenho novo, isso aqui ainda não vi, Estratégia Cast e a sala VIP. Duração de 12 meses e todos os cursos aqui têm uma garantia de satisfação de 30 dias. Se você não gostar, é só solicitar o reembolso. O pessoal do Estratégia trabalha isso com muita proficiência, com muita seriedade, essa questão do reembolso também. Inclusive, eles dão 30 dias de garantia. Beleza, então bora dar uma olhada aqui. Vou abrir a parte do meu curso extensivo e quando você abre na plataforma, essa é a primeira página que aparece para qualquer curso que você tenha comprado. E eu vou procurar aqui o curso extensivo para mostrar cada funcionalidade para vocês. Primeiro que ele envolve 23 cursos disponíveis, cardiologia, cirurgia, todos os tópicos para a prova de residência médica. Eu vou já abrir cada um deles para a gente olhar por dentro. Só que uma coisa que eu acho interessante, vamos por partes. O Estratégia, ele monta um cronograma para quem começou no comecinho do ano, então de 52 semanas, para quem acabou deixando para começar em março, não conseguiu entrar na residência que queria, tem um outro cronograma mais intensivo e quem entrou só em maio, então decidiu estudar em cima da hora, tem um outro cronograma de 30 semanas para a turma de maio. Claro que quem começa mais cedo consegue se preparar melhor e pegar todos os temas e é muita coisa que tem nesse cronograma, viu? E aí eu vou abrir aqui para vocês o cronograma extensivo de 2023 do Estratégia. Então ele fala, foi planejado para você estudar em 52 semanas, ele é feito a partir do que mais cai nas provas de várias residências médicas do país. Então esse cronograma extensivo ele serve tanto para quem quer fazer prova no Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, não importa onde você vai querer fazer prova, eles vão priorizar o que vai aparecer primeiro, é o que mais cai de cada uma das disciplinas. Então na primeira semana, geralmente são coisas que mais caem do que aquilo lá para 40ª semana, para 50ª semana. E todas elas são divididas entre 12 a 16 tarefas de estudo que devem ser cumpridas nos 7 dias de cada semana. O tempo médio recomendado para a conclusão de cada tarefa é de 2 horas para tarefas de teoria e 3 horas para tarefa de revisão. Mas você pode finalizar em menos tempo seguindo as nossas observações. Então é muito trabalhoso seguir esse cronograma, é um cronograma arrojado. Você precisa ter uma boa organização e estudar bastante durante a semana para seguir. Dessa maneira você cumprirá o planejamento no período e essa ordem foi estrategicamente pensada para que você estude mais de uma disciplina por
por dia intercala as tarefas de teoria com revisão. Então aqui, semana 1, ele coloca segunda, tarefa 1 de pediatria, tarefa 2 de preventivo. Terça, tarefa 3 de cirurgia, tarefa 4 de ginecologia. Tarefa 5 de obstetrícia, tarefa 6 de pediatria. Vocês vão entender agora. Fica ao seu critério, de acordo com a sua disponibilidade. Então ele coloca 3 sugestões para você seguir aqui. Tarefas de teoria, tarefas de revisão por questões. Inclusive, se você estiver muito apressado, eles recomendam que você passe a parte de ficar lendo os livros digitais e salte diretamente para as questões. Tem inclusive a planilha de estudo aqui para você organizar o seu extensivo, mas vamos para cá. Então ele mostra a semana e diz, detalha inclusive o tema. Tem aqui pediatria e imunizações, vai ser teoria 1. Quando você desce aqui para baixo, ele vai te dizer: estrategista, vamos iniciar o estudo de pediatria com o assunto de imunizações. Por ser um assunto extenso, vamos dividir sua leitura em 3 tarefas. Essa é a primeira. Páginas 7 a 25 do livro digital. Então, isso eu acho muito interessante, porque quem não consegue organizar, não sabe o que vai fazer, cara, tem um cronograma aqui pronto. Primeiro, histórico, depois conceitos, depois as vacinas. Se você preferir substituir a indicação da leitura por videoaulas, que eu acredito que é até mais rápido, né? E tem gente que gosta mais com videoaula. E se você for um aluno avançado, ou seja, já tiver visto aquele assunto, já tiver estudado no internato, se estiver se lembrando bastante, você pode realizar a tarefa mais rápido lendo a leitura no resumo estratégico, que é um outro material que eu vou já mostrar, ou até saltar diretamente para as questões, eles citam isso também. Então eu cliquei aqui no material, vamos ver o que aqui me mostra. Beleza, tem aqui imunizações, 38 páginas, né, o documento. Professora Helena, professora fantástica do Estratégia. E aí tem imunizações, imunização ativa, passiva, o que são vacinas. A partir daqui, lembrem-se que ele me disse para estudar da página 7, né, no caso aqui dessa primeira página, acredito eu, até o tópico 3, né? Eu consigo estudar aqui 2. E aí, para quem já estudou vacina, sabe que esse tema cai pra caramba em residência médica. Interessante começar com esse tema como o primeiro do ano, porque tem muita atualização, tem muito detalhe, muita pegadinha, tem que revisar muito para aprender isso de fato. Se é que dá para aprender e não só decorar, né? Então, calendário, você tem que saber o calendário vacinal, o calendário do idoso. Aqui no caso, ele abriu foi o resumo, por isso que tá diferente a conta, né? Mas era para eu ter ido pro livro digital. Aqui no livro digital, se você tiver mais tempo para estudar, são 102 páginas, eu consigo dar uma olhada no histórico. Aqui sim ele começa a partir da página 7. Não faz diferença se você vê pelo livro digital ou pelo resumo. A questão é que o livro geralmente é muito mais extenso, tem mais teoria, tem mais conteúdo, e para quem tem muito tempo ou muita dificuldade naquele assunto, vale a pena pegar o livro digital, sim. No caso, a minha tarefa da segunda-feira seria ler, e vejam que o material ele sempre tem algumas questõezinhas, então é um material bem aplicado à prova, bem direcionado para a prova, com comentários. Eu consigo ver se está certo, se está errado, a partir do momento que eu já vou estudando ali, sabendo do que se trata o assunto. Beleza, aqui na página 26 termina, né, a minha tarefinha do primeiro dia. Ele sempre me coloca também, nesse caso aqui é uma tarefa só de teoria, ele me colocou só para ler essas páginas. Já a segunda tarefa do mesmo dia é uma tarefa de teoria também, né? Esse começo é bastante teórico e vem em teoria, ele me coloca para ler da página 6 a 39. Então, meu primeiro dia da primeira semana estudando para a prova de residência seria imunizações e esse assunto de medicina preventiva, parte de vigilâncias. Depois seria, por exemplo, teoria de cirurgia infantil. Então, perceba que ele vai mesclando com o cronograma todos os tópicos de residência médica: obstetrícia, pediatria, preventiva de novo, cirurgia. Ainda não chegou numa parte mais prática, né, que a gente tem questões para responder. Em sequência, aparece sim uma parte mais prática, é porque nesse momento, no comecinho do ano, o aluno está sendo exposto melhor ao conteúdo, principalmente para quem está fazendo o extensivo. E aí também ao final de todos os materiais, sempre tem uma sequência de perguntas para você responder, né? Então, nesse caso que eu cliquei do material de imunizações, tem 100 questões aqui selecionadas para responder acerca daquele material. Acho que com isso vocês já conseguiram entender do que se trata o cronograma exclusivo, os livros digitais e os resumos, mas eu vou mostrar com detalhes. Além do cronograma de 52 semanas, tem também um outro cronograma completo para quem já está mais apressado, começou a estudar depois. Tem bastante revisão aqui nesse caso, e essas revisões eu já vou diretamente para as questões, eu já vou fazer questões e revisar o resumo e não mais o livro digital. Tudo é muito bem pensado aqui no cronograma e como que você deve fazer para as questões que ele selecionou para fazer naquele dia, naquela data. Voltando para o meu painel do extensivo, então eu vou ter cardiologia, cirurgia, dermatologia, endocrinologia, a parte de atualizações para as provas de residência médica, mostrar o que é isso, otorrino, ortopedia, reumato, rádio. Então tem todos os conteúdos que você precisa para a prova de residência. No caso, eu quero mostrar aqui para vocês pediatria, que é algo que eu já explorei muito aqui na plataforma do Estratégia, e sempre vai ter a aula resumo, que é uma aula mais rápida
dúvida, se você está querendo rever aquele assunto ou ver ele com mais agilidade, tem um resumo sobre o tema, então você consegue pegar e ver só o que importa ali em 50 minutos, que é o tempo que você tem disponível para ver aquilo no momento. A aula resumo ela é mais direcionada. Para quem tem mais tempo e tá pegando ainda o assunto, tem a parte 1, parte 2, parte 3. No caso aqui de puberdade, eu consigo ver uma aula de 24 minutos de parte 1 de puberdade, uma outra aula de 37 minutos. As aulas são muito boas, eu já assisti várias do Estratégia, elas são direcionadas para prova. Quem tem um déficit muito grande na teoria, eu recomendo você começar pelo livro digital. Por quê? Porque o livro digital, ele é completo. Ele tem tudo. Ele tem a parte de teoria, ele tem a parte de fisiologia, ele tem a parte de anatomia. Ele não é direcionado somente para a prova. Ele tem uma parte teórica muito boa e traz também as questões ao longo do material. Eu consigo sim ver como que cai na prova, mas eu tenho aqui 57 páginas de puberdade explicando os gráficos com mais calma, com mais paciência, para quem tem mais tempo. O resumo já é algo mais direcionado para a prova. O material que antes tinha 50 páginas, agora é o mesmo conteúdo, o mesmo tema, só que em 26 páginas. Ou seja, mais direcionado, resumido. Então, depende de quanto tempo você tem disponível, qual a sua intenção com o material. Eu uso os dois. Eu uso, por exemplo, os livros digitais quando eu tenho um grupo de discussão no internato, que eu preciso estudar aquele tema e saber da fisiologia. Eu uso o livro digital quando tem alguma questão que eu não encontrei em outro lugar, não encontrei no resumo, é um tema que eu sei muito pouco. Eu vou pro livro digital e a gente consegue baixar inclusive os slides tanto da aula resumo, aqui 57 slides, né, para pegar mais direcionado o resumo da aula, também da aula extensa, né, 98 slides das outras aulas, a gente consegue pegar os slides e baixar. Também tem os mapas mentais aqui do Estratégia, que são revisões, né, coisas que você pode utilizar para revisar aquilo com mais rapidez. Só recomendo pegar isso quando você já estiver mais avançado, mais na frente. Eu, por exemplo, eu vou fazer um ano de internato agora. Eu sei que eu ainda tenho muita parte teórica, muita coisa para entender, muita coisa para aprender. Então não tá na hora de eu ficar pegando só mapa mental, de eu ficar pegando só o resumo do resumo. Tá na hora de eu assistir a aula, de eu ver o livro digital e fazer questões. E essa é a minha estratégia, né, para aprender para ser um bom médico e também fazer uma boa prova de residência. No caso aqui de puberdade, infecção trato-urinária em pediatria, alergia. Então, são quase 100 temas aqui de pediatria, são muito boas as aulas, muito completas, com vários professores aí da pediatria. Você consegue pegar artrite idiopática, tuberculose e um adendo que eu preciso falar para vocês. O cronograma de nenhum cursinho de residência médica vai ser abordar tudo de todas as provas ao mesmo tempo. Então, depois você vai precisar de coisas mais direcionadas, os sprints, o intensivo para determinada prova que você vai fazer. Mas aqui no Estratégia, no extensivo, você tem tudo. Pode ser que no cronograma semanal não aborde tudo de pediatria, mas aborda a maior parte das coisas, é aquilo que realmente importa. Vocês podem ver, eu considero que eu praticamente já terminei pediatria. Eu sei que tem muitos assuntos que não estão marcados aqui, que eu costumo marcar só aquilo que eu tô com mais segurança, que eu realmente assisti a aula, me dediquei. Mas todos esses assuntos aqui, inclusive bronquiolite, por exemplo, eu já vi. Emergências pediátricas, já vi. Só que eu costumo marcar aquilo que eu realmente tenho segurança. Realmente não tenho o que reclamar, essas aulas não deixam a desejar. Eu sei que tem professores que são mais didáticos do que outros, normal, acontece aqui também. Agora, a questão das apostilas, os materiais, quando você dá uma olhada em tudo ao mesmo tempo, é muito, muito bem feito. Feito com muito cuidado, com muita dedicação. Por exemplo, de fibrose cística, né? Então, um assunto ultra específico da pediatria que você tem um livro extenso de 55 páginas, dedicado a entender aquele assunto. Então, um acervo muito grande de medicina, centenas de materiais de altíssima qualidade. Agora eu vou falar sobre o banco de questões do Estratégia Med, e eu sei que ele está incluso aqui no extensivo, por isso que eu vou mostrar para vocês. Em seguida, eu mostro como que funciona lá para comprar só o banco de questões, que tem essa possibilidade sim no site. Então, na lateral, na barra lateral, eu consigo olhar Estratégia Questões, e aí vocês podem ver que os filtros que estão ativados no meu caso, eu excluí todas as questões sem solução, desatualizadas, anuladas, discursivas e de certo e errado, porque acho que acaba atrapalhando aqui na minha estratégia de contar quantos eu acertei. No caso, ele tem 84.848 questões encontradas nesse momento, e eu consigo separar por especialidade e assunto, instituição, ano, região, professor. Então, qual o professor que comentou? Finalidade, então, para que eu estou fazendo, né? Título especialista, revalida, residência. Qual a banca que fez aquela questão? Aqui, inclusive, na especialidade, eu consigo descer o quanto eu quiser. Por exemplo, de cirurgia, o que eu quero dizer com isso? Eu consigo ir para avaliação pré-operatória, depois para risco cirúrgico, aí dentro de avaliação cardiovascular, consigo ver só a anamnese do risco cirúrgico de cardiovascular. Cara, é absurdo. E eu consigo ver 6 questões específicas sobre esse ponto específico de avaliação cardiovascular.
lá. Essa é uma ferramenta muito forte, muito bem feita. Quando você clica para olhar as questões, elas estão aqui e eu posso responder e depois ver a resposta, né? Então tá aqui uma questão própria deles, do simulado. E quando eu consigo ver o gabarito. Ele traz uma revisãozinha com prints, né, coisas que eles tiram do próprio livro digital. O que é o score de Lee, né, aquilo que calcula o risco de uma cirurgia. E aí classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4 do score de Lee e como é que você descobre, né? Então, para memorizar de forma fácil, é só lembrar dos 6 Cs. Ele traz um resgatezinho de teoria, depois ele comenta todas as questões, alternativa por alternativa. Por fim, coloca o vídeo comentado e ainda tem o fórum de alunos. Então, se você continuar com dúvida, é só comentar aqui, eles respondem mesmo. Isso que eu acho mais impressionante, que o pessoal do Estratégia realmente responde o que a gente comenta aqui de dúvida das questões. São mais de 80 mil questões com vídeo comentado, eu acho isso fantástico. E realmente é um produto diferencial, é uma coisa que vem junto do pacote do extensivo, do pacote do Revalida, que você ao comprar um desses cursos já ganha o banco de questões. Também tem a opção de comprar ele por fora, que é isso que eu vou mostrar agora. Um dos produtos mais famosos do Estratégia Médica é o banco de questões. Ainda vem com bônus de resumo estratégicos. E eu tenho um vídeo inteiro analisando só o banco de questões. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aí em cima. Mas basicamente o que esse pacote dá acesso são 350 resumos estratégicos de 20 especialidades: cardiologia, cirurgia, dermatologia, um aprendizado prático e direto. Você tem as videoaulas, inclusive, de revisão, se eu não me engano. Acesso ao banco de questões, que tem 180 mil questões disponíveis, sendo 87 mil questões comentadas, no caso 88, né, que a gente acabou de ver. Simulados exclusivos, simulados são muito bons, são questões inéditas, eles sobem pelo menos um simulado por mês, o fórum de dúvidas que a gente acabou de ver e a análise de desempenho que eu vou mostrar para vocês agora. Inclusive, hoje está acontecendo o 4º simulado de 2023 e ele vai já ser adicionado no Estratégia Med. Tava conferindo aqui um pouco das questões que eles colocaram, são 50 questões inéditas de todos os temas da prova de residência. Então você tem aqui dermatologia, cardiologia, feita pelos próprios professores do Estratégia. Questões com imagem, muitas questões de imagem, as questões deles são muito bem feitas. É até interessante porque a gente dificilmente tem um acervo tão bom de imagem, de radiologia, de exame. No caso aqui são as 50 questões que foram adicionadas e vão ser adicionadas hoje do 4º simulado de residência médica, e você consegue encontrar esses simulados anteriores aqui na aba listas e simulados, onde você pode montar suas listas seguindo aqueles filtros que eu mostrei para vocês anteriormente. Além disso, também tem as listas sugeridas por ele mesmos do Estratégia, os simulados e as provas na íntegra. Em listas sugeridas eu consigo ver do Médicos pelo Brasil, cardiologia, cirurgia, e aí, por exemplo, clicando em dermatologia, eu vou ter listas sugeridas sobre literalmente todas as aulas que eu vi até agora, todas as aulas que a gente passou à vista lá, a gente vai ter uma lista sugerida. Hanseníase, tem aqui 100 questões de hanseníase que ele coloca para eu praticar aquilo que tem aula aqui na plataforma, né? Além das listas sugeridas, a gente consegue clicar aqui na aba de simulados, procurar os simulados 2023 e tem os simulados tanto para o Revalida como para a residência médica. Eu consigo ver simulado 1, do 15/1 de 2023, simulado 2 e o simulado 3, o simulado de 26 de março de 2023. Eu tô no meu 4º mês aqui de 2023 de preparação para a prova, tô começando a fazer simulados agora e já vou conferir o simulado que sai hoje, vai ser colocado aqui como 4º simulado para a residência médica do Estratégia. Basicamente, aquelas questões inéditas que eu mostrei anteriormente vão ficar nesse formato aqui, com comentários, então eu consigo ver os comentários das questões, aquelas que eu mostrei nesse formato aqui para vocês, a gente consegue responder pela plataforma também. Uma outra coisa interessante é a parte do desempenho, então consigo ver o que eu tô acertando, o que eu tô errando, ver exatamente as minhas métricas de estudo para a prova de residência médica, consigo ver meus percentuais de acerto, como que tá funcionando. No caso do dia 8 a 15, né, nessa última semana, eu acabei de responder 267 questões com um percentual de acerto de 65,92%, e aí ele me mostra por matéria, então de clínica médica fiz 24, acertando 50%, comparação com a média dos outros alunos geral. Ginecologia, 126 questões, acertando 61,9%. Pediatria, 93 questões, acertando 74,19%, já estou melhor aí em pediatria. Consigo ver ainda por assunto, então qual que eu estou pior? Uroginecologia e pneumologia pediátrica. Cara, isso aqui não me surpreende de maneira alguma. E eu consigo ver os outros assuntos que eu respondi: infecto, infecções e ginecologia, ginecologia endócrina, neonatologia. Ainda dá para ver também acertos e erros por instituição e o gráfico, né? O gráfico de acertos, tanto de questões que eu fiz por dia, como do percentual de acertos. Consigo, inclusive, puxar isso desde agosto, quando eu comecei a usar a plataforma, né? Então já são 3.977 questões, está tudo documentado aqui, 2.172 de pediatria,
e eu consigo acompanhar no gráfico toda essa evolução, todo esse acompanhamento, tudo que eu já fiz aqui estudando para a prova de residência. Então, 500 de cirurgia, 2.172 de pediatria, 546 de ginecologia, só nessa plataforma do Estratégia Med, como eu falei, são quase 4.000 questões e isso está disponível para todo mundo que tem o banco de questões. O banco de questões ele pode ser comprado individualmente, né? Por esse valor, como eu disse mais uma vez, o valor pode oscilar e você sempre pode utilizar o meu cupom GUIMIRANDA10 para poder ganhar 10% de desconto. Bem, então eu já mostrei para vocês o banco de questões, o extensivo Residência Médica. Inclusive, você consegue comprar o banco de questões de maneira independente do extensivo, aqui no caso, ou pode, ao comprar o extensivo, ganhar o banco de questões em conjunto, né? Eu consigo comprar por 12 vezes de 249 e aqui eu posso adicionar já o cupom, como eu falei para vocês. E nesse momento eu vou falar a primeira surpresa desse vídeo. Eu vou deixar um link na descrição que você consegue fazer o teste do extensivo Residência Médica durante 14 dias. É um link exclusivo, você consegue criar sua conta, começar a utilizar a plataforma e fazer um teste sem precisar pagar. E aí, se você decidir fazer a compra, volta aqui e faz a compra no carrinho. Mas esse é um cupom que você consegue tanto o extensivo Residência Médica, como também consegue o Revalida Exclusive, pegar 14 dias para poder testar e tirar suas próprias conclusões aqui da plataforma do Estratégia Médica. Essa é só a primeira surpresa do vídeo e no final vai ter mais. Então agora nada mais justo do que mostrar para vocês o Revalida Exclusive. Tem muita gente que comentou nos meus vídeos perguntando sobre o Revalida e é uma coisa que eu não conhecia muito, porque não faz parte da minha realidade nem do meu foco, mas eu fui atrás para poder dar uma olhada aqui e trazer para vocês. Vamos ver o que inclui o curso do Revalida Exclusive. Então, é um curso extensivo, mais completo, né? Com um cronograma exclusivo para você aprender e revisar todos os temas cobrados nessa prova. Então é como se fosse o extensivo para a residência médica, mas nesse caso é para a prova de revalidação. Alunos de medicina e formação no exterior ou médicos formados interessados nos exames de revalidação médica no Brasil, Revalida INEP e Revalida UFMT. O que está incluso? O cronograma exclusivo do Revalida, que é diferente da residência médica, livros digitais exclusivos, slides das aulas, videoaulas planejadas, simulados exclusivos, sprint Revalida, fórum de dúvidas, acesso ao mesmo banco de questões, né, o mesmo banco no caso, análise de desempenho, Estratégia Cast. Não mostrei para vocês ainda o Estratégia Cast, salas VIPs e monitoria. Além disso, tem também curso de atualizações para residência, reta final Revalida e curso multimídia. Bom, interessante. Vamos dar uma olhada aqui nesse produto, então, Revalida Exclusive. Mais uma vez, assim como no programa extensivo de residência médica, a gente tem aqui todos as matérias, pediatria, obstetrícia, neurologia, nefrologia. E se você está se perguntando por que eu mudei de cenário, esse vídeo levou tanto tempo para gravar que eu precisei sair daquele outro cenário e vir para cá. Então deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal. Galera, vamos dar uma olhada aqui nos materiais do Revalida. Pelo que eu tava vendo mais cedo aqui para poder fazer o vídeo para vocês, são os mesmos conteúdos, né? Doença aterosclerótica, insuficiência cardíaca, mas com enfoque na prova do Revalida. Então, aqui não é tão detalhado, o livro digital não é tão grande quanto lá o livro para residência médica. Por quê? Porque ele é mais direcionado para a prova. No caso aqui dessa disciplina são 95 páginas, então deve ser bem parecido o mesmo tamanho com para residência médica. Então ele traz a mesma coisa, a teoria desde o começo, ele traz tudo desde o começo, só que as questões, o enfoque, o direcionamento é focado para a prova do Revalida, o que eu acho bem interessante, porque você tem as mesmas disciplinas, os mesmos conteúdos com enfoques diferentes. Então é possível encontrar o livro digital, as videoaulas, são videoaulas próprias, gravadas exclusivamente para esse curso, não são as aulas do outro curso reaproveitadas, bem direcionadas, né? Então você tem aqui uma aula de 17 minutos falando sobre doença aterosclerótica, depois sobre síndrome coronariana sem supra do segmento ST, de 38 minutos, e depois uma outra aula de 29 minutos. Eu até cheguei a comparar e ver esse mesmo tema lá no Revalida, no Residência Médica extensivo, tem algumas pequenas diferenças, mas no mais é muito parecido. E outra coisa, aqui não tem o resumo que tem lá no outro, né? A gente tem lá os resumos, os mapas mentais. É como se o conteúdo aqui fosse mais direcionado para a situação dessa prova. E como essa prova aqui é unificada, é uma prova que eu acho que tem um padrão maior do que as provas de residência, que são muitas bancas de residência, é um pouco mais fácil de direcionar o aluno. Então eu acho que ele consegue
ser mais conciso aqui nesse curso para o Revalida. Um outro tópico que eu achei bem interessante foi o fato de ter o cronograma assim como tem para a prova de residência médica, e você consegue pegar esse cronograma e ele diz como foi montado o cronograma extensivo a partir da engenharia reversa, aquela questão lá das 10 a 12 tarefas de estudo que devem ser cumpridas dentro dos 7 dias de cada semana, o tempo médio de conclusão da tarefa é 6 horas, e aí tem uma planilha de estudos e bem parecido com aquilo que a gente viu. Então até começa de novo, imunizações, leia das páginas 8 a 29, lembra que lá da outra era da 7 a 25, do LDI extensivo. No caso aqui, vamos clicar até para ver onde é que eu vou parar, clicando nisso. No caso aqui, abriu umas questões, né? Ah, exato, ele está falando, após a leitura teórica, faça os exercícios do link. Vamos ver aqui, já está mandando direto para exercício, então um pouco diferente lá do cronograma que a gente tem da residência médica, né? Ele já está mandando aqui diretamente para questões, mas está mandando ler também no livro digital, eu só não abri esse livro. Já eu abro para poder a gente comparar. Antes eu vou mostrar para vocês que tem um cronograma de 20 semanas. A gente sabe que o Revalidando é um outro perfil, diferente do perfil de residência médica. Então, tem aqui um cronograma de 12 semanas e para aquele que deixou para em cima da hora, tem também um cronograma de reta final de 13 semanas, que também vale para quem vai estudar para o Revalida e precisa intensificar os estudos aí no final, né? Então ele tem um cronograma completo dizendo como que você deve fazer nas últimas semanas, inclusive tem as semanas extras aí para quem vai estudar para uma prova posterior, já tem aqui para as semanas extras. Eu não sei se é caso você não passe que ele coloca ou se sobra tempo, não sei, mas tá aqui as semanas extras. Vamos dar uma olhada no material de imunizações e comparar com o material da residência médica do extensivo. Vejam que não tem todos os tópicos como tem para a residência. Lá nos de residência são quase 90 tópicos. Aqui são menos, né? Ele resume, por exemplo, neonatologia, tudo em um só grupo, convulsão febril. Então ele deu uma maneirada aqui nas disciplinas em relação ao outro. Tem 67 a parte de imunizações. Lembra que lá no outro tinha tipo 65 páginas, era bem maior, né? Mas aqui você tem bastante conteúdo com certeza suficiente para a prova do Revalida. E nesse caso eu estou no conteúdo de 2022. Bem, o curso do Revalida é bem parecido com o extensivo de residência médica. Na verdade, além daqueles benefícios de cronograma exclusivo, livro digital, slide das aulas, videoaulas projetadas, tem o que tem de diferente? Os simulados exclusivos e sprint Revalida INEP, o banco de questões é o mesmo, o fórum de dúvidas é o mesmo, estratégia cast, salas VIPs e monitorias ainda não mostrei para vocês, vou mostrar agora. Eu acredito que o curso multimídia não tem lá no programa extensivo de residência médica, vou mostrar para vocês também. Estratégia cast, para quem não sabe, é uma espécie de áudio-aula que você consegue escutar aqui. Então eu acho que é bom quando você está naquele ritmo intenso de revisar para a prova, de aproveitar cada instante, cada momento, eu acho que vale a pena. Eu usei por algum tempo isso aqui, depois acho que vou até inclusive voltar e testar uma aula ou outra. Eu acho que é interessante sim, como uma estratégia pontual que a gente pode utilizar quando não tem muito tempo e está no carro, é sim uma estratégia boa. As salas VIPs e monitorias são coisas mais pontuais que eles colocam, umas espécies de eventos, né? Questões comentadas, alguns programas que você consegue conversar com as pessoas. Bem interessante as salas VIPs que eles têm e as monitorias. Uma outra coisa que eu preciso mostrar para vocês é essa questão dos simulados. Então eu consigo olhar bem aqui os simulados do Revalida. E o Estratégia também faz simulados inéditos, que você consegue treinar para a prova e tem muita questão focada nessa prova de revalidar o seu diploma. Eu não sei as especificidades dessa prova, mas eu costumo responder algumas questões dela também. E as questões são parecidas com as questões de residência médica, mas com certeza deve ter algumas diferenças. Por isso que eles colocam tantas questões também pro Revalida e tem simulados pro Revalidando, o que eu acho que é interessante, porque a gente precisa treinar de acordo com aquela banca de prova que a gente vai fazer, né? Certo, então se você deseja assinar o Revalida, tem o link aí embaixo com os 14 dias de graça, como eu já falei anteriormente, e tem o meu cupom, caso você deixe Guimirando10, tá aí na descrição do vídeo também. Vamos ver agora o nosso próximo curso, o curso de prova prática, e ele tem inclusive na versão presencial e na modalidade online. Vamos ver o que está incluso aqui na modalidade online para poder trazer melhor análise para vocês. 10 estações de cirurgia, 12 estações de clínica médica, 10 estações de ginecologia e obstetrícia, 10 estações de pediatria, 10 estações de medicina preventiva. Todas as estações elas têm uma etapa de simulação, uma etapa de feedback, uma etapa de aprofundamento, né? O primeiro vai ser uma simulação do cenário de prova com casos clínicos, manequins, atores. Dá para ver como é que o aluno se saiu, ao mesmo tempo que o examinador vai ver os itens essenciais, um checklist. Depois vai ter uma etapa de feedback. Então o cara vai dar o feedback para ver como é que ele foi, vendo os pontos fracos, pontos fortes de cada um. E depois um aprofundamento, que vai ser um vídeo curto falando sobre aquele tema. Vamos dar uma olhada aqui. Curso Prova Prática Online. Vamos ver o que tem aqui de legal.
Eu tava, inclusive, um spoiler aqui pra vocês, tava dando uma olhada na parte de ginecologia, porque eu vou utilizar isso aqui, eu vou dar uma olhada nesse conteúdo e assistir. E primeiro você tem uma programação, ele mostra a programação do curso de prova prática, então o que vai ser gravado, como que funciona. Eles costumam adicionar novas aulas aqui com o tempo, que eu acho bem interessante. O que eu acho interessante é que é bem interativo e ele vem trazendo, de fato, essas coisas que caem muito nas provas de residência e colocam aí, por exemplo, essa Juliana tá como a aluna sendo avaliada, né? E aí agora o cara tá vendo o caso, né? Tá trazendo o caso e nessa unidade você dispõe disso, o atendimento é esse, então ele tá simulando aqui um caso e agora essa aluna vai ter que reagir, né? Enquanto que o professor do Estratégia Médica está aqui no cantinho dando uma olhada. Então, você consegue assistir, eu estava entretido aqui assistindo, que tem a aula prática, então você consegue ver um caso real de um aluno sendo avaliado. Depois tem o feedback do professor, o professor senta com o aluno. Exatamente, ele vai falar o que o aluno acertou e errou. E, cara, eu achei esse curso de prova prática bem interessante, principalmente por se tratar de uma coisa online, mas eles conseguem transformar isso numa forma que parece que fica muito, muito bacana da pessoa assistir. Eu vou começar a utilizar isso aqui agora. Pô, muito bacana mesmo o curso de prova prática online, fiquei bem surpreso. E tem aqui as novidades, né? Tem obstetrícia, pediatria, né? Você tem aqui também outra estação de pediatria, você tem muita coisa bacana aqui. Tem inclusive uma parte de entrevista, né? Curso de entrevista e apostas para a prova prática do Revalida INEP. Beleza, então aqui eu consegui mostrar mais ou menos para vocês como que é o curso de prova prática online. Acho que deu para dar uma boa ideia sobre como que funciona. Mas muito interessante. Gostei pra caramba. Beleza, então o que eu vou mostrar agora pra vocês é o curso de reta final Revalida, o sprint de reta final. Pelo que eu entendi, isso aqui é uma coisa mais direcionada para o aluno que precisa treinar ali em cima da hora, é uma coisa diferente, né? São 150 horas de videoaula, ou seja, menor. É um cronograma menor com duração de 13 semanas. Os livros digitais, os resumos com as ilustrações, tudo aquilo que a gente já viu antes, mas é um acesso de 6 meses, o cara que quer estudar ali mais próximos da prova, tem também um cronograma de reta final e tem também umas aulas aqui direcionadas para quem tem pouco tempo, né? Não sei se são as mesmas aulas lá do outro, mas acredito que deve ser menos aulas, deve ser uma coisa mais direcionada, mas com certeza deve abordar tudo, então você tem todas as disciplinas aqui no curso de reta final, Revalida, bem interessante. Um outro curso que faz muito sucesso é o Intensivo Residência Médica, e eu sei disso porque eu conheço algumas pessoas que resolveram assinar apenas o intensivo e gostam pra caramba, porque às vezes acham que não vão ter tempo suficiente para poder estudar pro internato e ficar estudando também pro extensivo do Estratégia Médica. Realmente consome muito, mas eu acho que dá pra acompanhar. Mas enfim, quem preferiu o intensivo tem aqui 230 horas de videoaulas, material didático mais objetivo do que o outro, fórum de dúvidas, simulados iguais, banco de questões e tudo aquilo que a gente já viu, um acesso de 6 meses. Então tem um outro cronograma, o intensivo aqui de 2022. A gente vai ter disciplinas de hematologia, ginecologia, todas as disciplinas, assim como no extensivo para a residência médica, só que de uma forma mais resumida, de uma forma mais direcionada. Com certeza deve ter menos aulas aqui do que no extensivo. Com certeza, né? Muito mais direcionado, por exemplo, aqui, a própria parte de glomerulopatias do extensivo, eu já dei uma olhada, é gigante. Cara, tem umas 7, 8 aulas. Para quem tem tempo e quer aprender de fato, vale a pena. Mas para quem tá aqui para aprender só para a prova, porque já tá em cima da hora, também tem essa opção aqui, que eu acho que é válida sim. Uma outra coisa interessante são também esses simulados específicos para as provas. Então, cara, eu consigo ter questões inéditas para treinar para o CESP, que é uma prova do Pernambuco, que, poxa, eu tenho aqui questões específicas para quem quer fazer essa prova. E eu achei isso muito interessante do Estratégia, vou já mostrar para vocês os intensivos para cada região, para cada prova. Isso é muito bacana. São os sprints, né, os retas finais aí que eles chamam. Por exemplo, aqui peguei umas questões específicas para o CESP, questões exclusivas montadas pelos professores deles, como costuma cair naquela banca, né? Então, de cirurgia do CESP, aqui 66 questões exclusivas montadas aqui pelo Estratégia Médica, justamente para poder eu dar uma olhada e ver, com comentário inclusive, para poder eu saber e conseguir me preparar para aquela prova. Então, se eu quisesse fazer aqui a prova do CESP, as questões inéditas, eu tenho a hora da verdade, e essa hora da verdade é o momento que você faz o resumão ali para a prova já. Tem de todas as disciplinas, eu já mostrei para vocês, de todas as provas. Medicina preventiva, pediatria, clínica médica, então, tô em cima da hora aqui, quero ver só o que vai cair aqui, ó, cardiologia. Vamos lá, deve ser um resumo aqui na casa de 1 hora com tudo de cardiologia que pode cair na prova. Aqui, 30 minutos contando tudo que pode cair na prova do CESP, hora da verdade. Cara,
muito dedicado aos professores, muito bacana esse conteúdo mesmo. E esse produto que é o Sprint de Retas Finais de Residência Médica. Então, com todos os combos de Sprint de Reta Final, você garantirá mais de 10 mil questões inéditas. Vamos dar uma olhada nesse produto aí, Sprint de Residência Médica. Eu acredito que sejam esses sprints específicos para as provas. Então, eu consigo puxar aqui para vocês o ERJ, o FRJ, AmRIGS, PSU, as maiores provas do Brasil. A gente tem aqui SUS São Paulo, uma prova muito grande, USP São Paulo, que é o que eu penso em fazer. Então, vamos dar uma olhada aqui, a hora da verdade de pediatria, né? Consigo ver tudo que costuma cair na prova da USP, 1h30 aqui de pediatria, de clínica médica. Aí tem de cada disciplina, de cirurgia. Então, eles têm direcionado para cada uma dessas disciplinas, né? Pneumologia, focado na prova da USP São Paulo, o que costuma cair. Além disso, tem também mapa da prova, o que pode cair, premonição, né, quando eles dizem o que realmente vai cair, não os assuntos, assim, revisando, mas sim as questões, como que cai, e listas de questões inéditas, assim como eu mostrei lá do CESP, tem aqui da USP São Paulo também, que é uma coisa muito bacana, porque a gente sabe que é uma prova bem complexa essa aqui. Consigo clicar aqui e começar a responder as questões. Já estamos quase chegando no final e chegando na nossa surpresa, que vai aparecer em breve aqui para vocês. Um outro produto que tem também jornada final para médicos do Brasil. Então, para outros cursos também tem jornada, reta final, Revalida Express, então um curso que rapidamente pro Revalida, como se fosse a reta final, né? Então, direcionado para a prova, muito mais focado em você se preparar para aquela prova rapidamente, né? São os cursos de reta final, os cursos de sprint. Então, tem aqui muita coisa exclusiva para quem tá perto ali, chegando a hora da prova. Tem as maiores bancas do Brasil, Enare, e no caso tem inclusive um curso gratuito do Enare. Mas antes disso, a gente vai falar agora do curso Multimídia. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente no curso Multimídia, porque a gente sabe que as provas, elas têm essa questão do multimídia e cai pra caramba, né? Diferente de como que funciona na prova escrita, né? Na prova objetiva, você tem muita imagem, você tem muita coisa diferente. Tanto é que aqui tem, ó, radiografia de tórax com o meu amigo Joshua. Cara, um monte de aula. E, ó, simulado multimídia. Então, vendo as imagens, né, é uma parada diferente do que ficar lendo só as questões em texto, né, um pouco diferente. E aí você tem radiologia, ginecologia, obstetrícia, simulados de multimídia, simulado do eletro, né, eletrocardiograma, multimídia ortopedia, endócrino, pediatria. Então, às vezes não dá tempo a gente ficar vendo aquelas coisas visuais, exames, e a prova multimídia te ajuda a se preparar para isso. Também eu mesmo vou utilizar esse programa do multimídia. A gente tem aqui duas coisas específicas que eu vou passar rapidamente para vocês. É o TEGO, prova de título, né, de especialidade de ginecologia e obstetrícia. A estratégia tem um cronograma aí para a galera estudar pro TEGO. Eu não sei dizer para vocês se ele é bom ou se ele é ruim, porque é muito além da minha realidade. Mas ele disse, ó, nos últimos anos, menos de 50% dos candidatos que realizaram a prova do TEGO foram aprovados. Prepare-se para a prova de título e eu não sei se é bom ou ruim, sendo bem sincero, mas o que eu sei é que tem um e-book aqui do guia estatístico, as provas comentadas, os simulados e um curso completo aqui de obstetrícia, quem quiser se aprofundar nessa área. Caraca, tem muita coisa aqui para a prova de título de especialista, assim como tem também para especialista em dermatologia, né? São as duas que o Estratégia tem oferecido cursos para você tirar a prova de especialista. Por fim, depois que tudo acabou agora, se você gostar de qualquer um desses cursos, use o meu cupom GUIMIRANDA10, ganha 10% de desconto para poder comprar qualquer desses produtos que eu falei aqui na plataforma deles. Com certeza uma coisa ou outra pode te ajudar, o curso multimídia, o curso de prova prática online, Enare, SUS São Paulo, sprint específico, curso intensivo, alguma coisa pode te ajudar. Banco de questões, tem um vídeo completo, vou deixar o link aí embaixo explicando mais sobre o banco de questões, mas se você não sabe ainda se são bons produtos, eu tenho uma surpresa impressionante para vocês. Tem alguns cursos aqui que poucas pessoas sabem, gratuitos no site do Estratégia Med. Pois é, então você consegue entrar aqui nos cursos do Estratégia e pegar um curso de pré-internato gratuitamente, um curso de uma imersão de ventilação mecânica, uma mentoria aqui para pré-edital de residência médica. Mas o que eu acho mais interessante para vocês, que eu tô avisando, vou deixar o link aí embaixo também, é o curso de radiografia de tórax, curso gratuito pro Enare. Cara, poxa, fantástico. Radiografia a gente sabe que é um déficit em muitas faculdades e eu fiquei impressionado, eu não sabia disso também. Quando eu fui dar uma olhada aqui no curso de radiografia, cara, tem muita coisa gratuita e você só clica aí embaixo, pega esse curso e começa a utilizar ele. Então vai ter, ó, falando sobre introdução à radiografia de tórax, variantes e pitfall, opacidades pulmonares,
pulmonares, pleurodiafragma, hiperinsuflação e mediastino, e tem osso, parede torácica e tubos. Cara, é o começo de um curso de radiografia. É um curso que vai te mostrar um pouco de um exame que é tão importante para a prática médica. Você consegue acessar isso aí de graça, é só ir lá na página do Estratégia Med e começar a consumir. E outro curso gratuito que a gente tem também, o curso gratuito Enarem. Então é uma das outras coisas que você consegue consumir aí de conteúdos. Tem muita coisa específica para quem vai fazer Enarem, então acho que vocês devem aproveitar isso aí e é de graça, melhor de tudo. Pessoal, eu espero que vocês aproveitem esse vídeo para entender sobre cada um dos produtos do Estratégia Med. Eu decidi fazer esse vídeo porque muita gente me perguntava no direct, no comentário dos meus outros vídeos, o que era, para quem servia, se era bom, se era ruim. Então eu fiz esse vídeo completo, analisando todos os produtos do Estratégia Med. É claro que vocês podem clicar e ir só na parte que te interessa, ver aquilo, mas se esse vídeo te agregou de alguma forma, se você usou o meu cupom e começou a usar e gostou, manda esse vídeo para algum amigo que quer conhecer a plataforma do Estratégia Med. Eu me surpreendi muito positivamente. No começo eu não sabia se era bom, eu resolvi testar e fui consumindo cada vez mais os conteúdos até que hoje é meu principal material de estudo para a prova de residência médica. Espero que vocês tenham gostado e se quiser ver um outro vídeo na qual eu analiso o banco de questões deles, é só clicar aqui ao lado, vai lá conferir e usa o meu cupom GuiMiranda10. Valeu!